Fala galera, beleza? Aqui é o Hydenx e bem-vindos a mais um vídeo do canal Aleatory Geeks. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série, contando a história completa do mangá de Alita, Anjo de Combate, Gun Last Order. Nesse vídeo veremos os acontecimentos do capítulo 38, que inicia o volume 7 do mangá. Nesse capítulo veremos ainda mais sobre o passado da Gali como Yoko, com aquele suposto Chancellor que a confrontou na invasão de Keteris, em busca do cérebro da Law, revelando para Gali quem ela realmente era. Além de descobrirmos finalmente o que realmente aconteceu há 200 anos, quando Gali veio parar na Terra. Então se você ainda não assistiu as partes anteriores, corre lá e depois volta para esse vídeo. O link da playlist vai estar nos cards e também aqui na descrição. Battle Angel Alita, Gun Last Order, volume 7. Capítulo 38. Eu sou o Yoko. O capítulo começa com Gali ainda parada em frente à porta que Yoko estava prestes a entrar, quando suas memórias foram interrompidas. Ela encara a fumaça e o vapor envolvendo o corpo invisível daquele que a atacou, e lhe pergunta se ele também é um sobrevivente do Gruntal, ficando decepcionada por achar que ficaria feliz em encontrar um amigo do passado. Ele ri e confirma isso para Gali, percebendo que ela é uma velha conhecida Chancellor, e decide revelar seu rosto a ela. Então ele desativa sua camuflagem, se apresentando como Raven Tsai, um Hoher Krieger, ou Alto Guerreiro, do ex-Panzerkunst Mauser. Gali sente o cheiro pútrido de Raven e se lembra dele, e diz que ele é o instrutor do Kammergrupp, que Tsai era conhecido por sua violência, o que deixa Raven impressionado por ela conhecer a equipe secreta de Mauser, o Kammergrupp. Ele pergunta quem ela é, e Gali confirma para ele que sim, ela é a Yoko, do Panzerkunst Divisão Jacelle, sendo uma Kammerfrau, ou Dama da Câmara, chamada Razor Yoko. Raven se aproxima dela curioso, abaixando sua guarda. Ele a analisa por uns instantes interessado, e vê que ela é realmente a Yoko, e lhe pergunta onde ela esteve esse tempo todo. Gali responde que foi restaurada, e despertou da animação suspensa na Terra há 14 anos atrás, e que até pouco tempo suas memórias estão voltando pouco a pouco. Gali diz que soube que o Gruntal foi desmembrado, e lhe pede para dizer se ainda existem sobreviventes Chancellor além dele. Mas Raven ri dela e lhe pergunta o que ela vai fazer se ele disser. Antes que Gali pudesse responder, Raven revela que todos desapareceram, e mesmo que ainda haja sobreviventes além dele, a Yoko seria a última pessoa a ter uma recepção calorosa, sendo acolhida por qualquer um dos Chancellor, pois foi por causa da Yoko que o Gruntal foi desmembrado. Gali se espanta com a afirmação de Raven e lhe pergunta do que ele está falando. Raven lhe diz que a Yoko era um lixo inútil e lerdo desde criança, sempre se escondendo atrás da Erika, e ela só se tornou algo útil graças ao seu treinamento no Kammergrupp, e desde o início ele sabia que a Yoko não era boa o bastante para as missões importantes, mas a Gerda a escolheu para a vital missão Malwurf. Gali reconhece esse nome, relacionando a infiltração em Keteris, e Raven confirma que essa era a missão na arena externa de Marte, que foi organizada pela agência secreta de Júpiter para destruir o Melquisedeque e o anel orbital terrestre. Ping e o Meninova escutam a conversa, desacreditados pela seriedade e complexidade das afirmações de Raven, que mesmo sendo uma história antiga e difícil de se acreditar, ele está falando a sério, admirando como as ações de Gali no passado afetam o mundo até hoje, além dela mesma. Gali passa a ter flashbacks novamente, e afirma para Raven que naquela hora ela seguiu as instruções. A Yoko usou o cartão no console da sala de controle. Aquele cartão era o acesso ao Melquisedeque, mas Raven a interrompe, afirmando que não sabe dos detalhes, mas que aquele cartão continha um programa que levou o Melquisedeque a perder o controle, algo como um tipo de alucinação eletrônica. Gali para, tendo recordações nebulosas daquele ato, e Ping reconhece esse ataque como o programa Gneve,
Indonésia. Raven completa, dizendo que o ataque de Hiyoko funcionou tão bem que fez 5 naves Leviathan perderem o controle, se desprendendo de suas órbitas estáveis. A Leviathan 3 explodiu, enquanto as Leviathan 2, 4 e 5 desviaram a rota para Vênus, sem controle. Nisso, a Leviathan 2 foi atingida por asteroides. Já a 4 não seguiu a rota, colidindo com o Sol e desapareceu. Já a Leviathan 5 foi catapultada pela força gravitacional do Sol, e assim a Hiyoko exterminou a vida de todos em 4 naves-cidades. Ping comenta que foi por causa disso que o Melquisedeque entrou em colapso psicológico, e o sistema concentrou todos os recursos para se auto-reparar, impedindo o acesso às além. Que esse acidente foi uma das razões para a criação da Ladder ter demorado tanto, e fica impressionado por já imaginar que Gali teve alguma influência no passado, mas não que suas ações moldaram o rumo do sistema solar. O Mininova completa dizendo que foi por isso que o sistema de Zalem estava fora do ar por todo esse tempo. E Raven continua, dizendo para Gali que estima-se 450 mil pessoas entre os mortos e desaparecidos devido a seu ataque, e lhe pergunta se ela está orgulhosa de seu resultado. Gali fica assustada, sem acreditar que ela exterminou tantos inocentes. Ela diz para Raven que não sabia disso, e pergunta se esse foi o trágico incidente de Canaan. Raven lhe responde que foi chamado assim muito tempo depois, mas que a Hiyoko fez um bom trabalho, até o final. Mas ainda assim, ela veio a cometer um tremendo erro. Gali pergunta se ele se refere a ela ter perdido e sido capturada por Caerula, e Raven lhe diz que naquela época Caerula era uma agente freelancer, chamada Viúva Azul, que ele não sabe o que ela fazia em Keteris. E o maior erro da Hiyoko foi ter tentado enfrentar a Caerula. Era impossível para ela vencê-la. Gali se lamenta por ter perdido, mas diz que naquela situação ela teve de lutar para achar uma forma de escapar. Raven se enfurece com suas palavras e a xinga de imprestável, pois ele já tinha em mente a última opção para a Hiyoko naquela situação. E diz para Gali que a única coisa que a Hiyoko poderia ter feito ali era a autodestruição. O que a deixa em choque, sem acreditar que Raven queria que ela cometesse aquilo. Mas antes que Gali pudesse dizer qualquer coisa, Raven completa, a xingando por ela não ter conseguido se autodestruir no último momento, pois o objetivo principal daquela missão era destruir as relações entre os governos da Terra e Vênus. Mas se houvesse qualquer prova de que um membro do Panzerkunst tivesse tomado parte naquilo, o plano estaria arruinado, e por causa do fracasso de Hiyoko em se autodestruir, Júpiter virou-se contra eles e cortou as relações com Marte. Aquela era a missão terrorista Malruf, que o Panzerkunst deveria ter executado sozinho. Mas com o resultado do fracasso de Hiyoko, os grandes países tiraram vantagem disso e fizeram acordos para pôr fim à guerra. Então decidiram destruir o Panzerkunst. Raven afirma para Gali que ela é uma importante criminosa de guerra para a Ladder. Assim como para o Panzerkunst, ela é a criminosa que destruiu a colônia. Gali cai ajoelhada tentando processar tudo aquilo, sem acreditar que ela foi a causadora da ruína de sua origem, de sua família, do Panzerkunst. E entra em negação ao pensar em Gerda, relacionando a si mesma, afirmando que não faria esse tipo de coisa. E se lembra do dia que conheceu Erika e foram resgatadas por Gerda em Marte, dizendo para si mesma que não entrou no Panzerkunst para fazer aquelas coisas. Gali chora, se perguntando onde foi que ela errou seu caminho, mas Raven se cansa da conversa e fecha seu visor, dizendo a ela que ele já disse o suficiente. Então ativa sua camuflagem novamente e ataca a Gali no rosto, jogando ela longe por ter sido pega desprevenida, dizendo a ela que os tempos mudaram, e agora ele é líder da unidade High Order, diretamente sob o comando da Trindade, respondendo a Aganbad. Gali se coloca em guarda novamente, ainda chorando desorientada, e ataca o ar, achando que sabia a posição de Raven. Mas Gali ouve sua voz novamente nas suas costas, perguntando onde ela está mirando. Gali tenta atacá-lo para trás novamente, mas sem sucesso. E Ping lhe diz que ele está camuflado, mas manda não confundir a origem da voz dele. Gali fica nervosa por estar na desvantagem, mas acaba se recompondo do choque de descobrir o que a Hiyoko fez. Então ela tenta se acalmar, decidindo lutar de igual para
igual, usando a camuflagem também. Mas assim que ela ativa, Raven lhe diz que não poderão brincar se estiverem ambos invisíveis. E a ataca com um golpe no peito, que a enterra no chão em uma pequena cratera que se formou no impacto, quebrando o botão para ativar a camuflagem no traje de Gally, a impedindo de ficar invisível. Então Raven passa a atacá-la consecutivamente, com vários golpes a jogando de um lado para o outro, enquanto lhe pergunta quem a enviou para Keteris dessa vez, se foi Vênus, Júpiter ou se ela foi até ali para se redimir daquele fracasso. E pergunta a ela se ter matado 450 mil pessoas não foi o bastante para ela. Raven a observa caída, já quase inconsciente e sem conseguir reagir, pensando na ironia dessa situação, por agora ser ele ali salvando Melquisedeque, e que não irá deixá-la se autodestruir. E Gally passa a ter flashbacks da Yoko novamente, com o júri lhe dizendo que ela é a acusada MPD 4334424, que foi sentenciada pela União Orbital Militar da Terra, e será arremessada na atmosfera terrestre como punição. E o capítulo termina com Gally vendo as últimas memórias da Yoko, presa a um dispositivo de imobilização, já sem seus membros e completamente submissa, que logo após isso é atirada em direção à Terra, entrando em combustão no contato com a atmosfera, e logo caindo no planeta, perto de Zalem, junto com outros detritos descartados por Geru, onde muito tempo se passou, com a civilização e também a cidade da Sucatópolis se formando em volta de Zalem, com o lixão da cidade tomando conta dos arredores, até a Yoko ser encontrada por Ido 200 anos depois. Finalizando assim o capítulo 38 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Gally conseguirá derrotar Raven? Descobriremos porque essas memórias mostradas agora são diferentes do que nos foi mostrado antes da Gally acordar já com o corpo Imaginus? Gerda, Erika e os outros membros do Panzerkunst ainda estão vivos? Se você quiser comprar esse mangá completo pela edição especial da JBC, ou o e-book para Kindle de toda a obra, o link de onde encontrá-los vai estar aqui no comentário fixado. Um salve especial e agradecimentos aos membros aqui do canal, Túlio Nascimento e Eduardo Barbosa. Obrigado pelo apoio, manos, isso ajuda e incentiva demais a continuidade do canal. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like e comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Já conheciam? Curtiram? Já conseguem imaginar como a personalidade da Gally mudará agora que ela descobriu a verdade sobre o seu passado? Deixem-nos saber sua opinião, e se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Essa história é bem longa, ainda tem muito conteúdo para mostrar, por isso contamos com seu feedback. E isso é tudo, pessoal, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.